Sim, a morte é o nosso último inimigo a ser vencido, de acordo com 1 Coríntios 15. Esse é um capítulo belíssimo, onde Paulo magistralmente fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a sua centralidade e a sua importância para a nossa própria ressurreição, para o futuro que nos aguarda. A Bíblia nos ensina que até a morte um dia será derrotada. Mas veja, talvez você tenha uma ideia um tanto estranha sobre o que é a morte. Talvez você pense na morte como um ser. Portanto, as histórias do Penadinho, da Turma da Mônica que você viu, ou livros de super-heróis em que você está acostumado a pensar na Dona Morte, um ser que anda de capuz, carregando uma foice por aí, você pensa numa pessoa, um ser. Isso não é bíblico, tá bom? A morte, queridos, é um agente de Deus, é uma situação que entrou nesse mundo por causa do pecado, determinado pelo próprio Deus como salário para o nosso pecado. E a morte é temporária. Essa é uma boa notícia. A gente está tão acostumado com a realidade da morte ao nosso redor, morte de animais, morte disso, morte daquilo, morte de pessoas amadas, que a gente facilmente se esquece. Mas a morte não existiu sempre. Ela entrou no mundo como salário para o pecado. E ela é nossa inimiga. Veja, na restauração de todas as coisas, na grande consumação, Deus fará novos céus e nova terra e inaugurará uma nova realidade sem pecado. E porque não existirá mais pecado, não haverá mais necessidade do salário do pecado, que é essa morte. E esse inimigo então será vencido. Não teremos mais nenhum inimigo, porque o pecado não mais existirá. E sem o pecado, não lidaremos com nenhuma dessas consequências terríveis que entraram no mundo, inclusive a própria morte.